que o termo alto padrão está completamente banalizado? Eu acho que do que eu vejo exatamente assim, poucas coisas são um estilo mais requintado e padrão mais elevado. E daí isso fica perigoso, porque quem compra o produto, ele compra pensando numa coisa. Depois ele descobre que não é exatamente aquilo que ele comprou. Olá, estamos dando início ao 7º episódio do nosso podcast, Conectando com Melissa Mussi. O nosso convidado de hoje é um arquiteto fantástico que tem projetos realmente inspiradores, 32 anos de uma bem-sucedida carreira e hoje nos trará insights sobre padrão de atendimento de mercado, expectativas do consumidor de alto padrão e sobre a influência europeia, especialmente a influência russa tão presente em seus projetos. É com grande prazer que eu vou conversar agora com o arquiteto Ivan Wodzinski. Ivan, primeiramente, quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui hoje para falar sobre arquitetura, sobre excelência de atendimento, sobre as influências europeias, enfim, sobre o teu trabalho de uma maneira geral, que tanto nos inspira. Obrigado, é uma honra estar aqui. Espero poder colaborar um pouquinho hoje com vocês. Com toda certeza. Ivan, 32 anos de atividades, né? 32 anos de trajetória profissional voltado à arquitetura, né? É um portfólio muito vasto. A gente que acompanha teu trabalho há muito tempo sabe da influência europeia, né, muito forte que há em cima do teu trabalho, e sempre fazendo projetos engrandecedores, incríveis, voltados a um público sempre muito mais do que um público muito estratégico, um público muito culto, né, e um público muito voltado ao que realmente é bom. Porque você traz muito isso para o teu cliente, esse repertório amplo. Queria muito que você contasse um pouco para a gente da forma como você hoje enxerga o teu trabalho e o mercado de arquitetura de forma geral. Nossa, que pergunta difícil essa, porque trabalhei muito nesses 32 anos. Comecei de um jeito, hoje acho que eu caminhei bastante, até penso um pouco diferente, ou manuseio o que eu penso diferente. Mas a essência de eu pensar para o trabalho é a mesma ainda. Isso é muito forte em mim. Às vezes eu quero mudar, mas não consigo. Ou é bobagem eu mudar o trabalho, porque esses conceitos que eu tenho, isso vem desde criança. Desde a escola e tudo mais. Eu só aproveitei, fui aprimorando, e eu pesquiso muito, estudo as coisas, eu me concentro. Eu sou aquela pessoa que eu trabalhei o dia inteiro no projeto, eu chego em casa, eu gosto de ficar sozinho por causa disso, que é a hora que a ficha cai, as fichas vão caindo, e eu fico assim, não, puxa, aquilo lá amanhã eu vou ter que arrumar, aquele outro item também eu vou ter que arrumar. E eu tiro de manhã, para a tristeza da minha assistente, do meu assistente, do estagiário, eu mudo as coisas, e quero mudar para aperfeiçoar. E é uma busca incansável pela excelência. Incansável. Um pouco demais até, eu diria hoje, sabe? Desculpa, porque eu tento controlar até essa busca, não ser tão exagerado. Então tem semanas que começam a ser. Essa semana eu vou ficar mais calmo, Mas eu não fico. Eu não existo. Se eu ficar muito calminho, eu não existo. Eu não faço o meu trabalho, entende? Isso já foi assunto... A inquietude faz parte. Gente, só desculpa assim. Isso já foi assunto de eu procurar médico para conversar. Dizer assim, doutor, você não quer me dar um remedinho assim, para ficar um pouco mais calmo, para trabalhar? Mais comedido. Isso, mais comedido. Daí eu ouvi dele o seguinte: Ivan, eu conheço o teu trabalho. Você é assim, 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 assim. Eu vou agindo assim, sabe? Só queria fazer as coisas. É isso que faz você ser o que você é e ter o trabalho que você tem. Você não vai ganhar remédio nenhum. Então, eu não consegui e também não tomo nada de remedinho. Eu me cuido muito, no sentido de alimentação, de dormir direitinho. E me cuido muito em ver com quem eu converso, para onde eu vou,
onde eu entro, né? Os relacionamentos. Então eu sou uma pessoa de muitíssimas poucas amizades. Já se percebeu isso. O Ivan é reservado, mas eu sou o quê? É como alguém me disse há muito tempo atrás, um lugar de trabalho, falou assim, Ivan, o segredo do teu sucesso é você ficar sozinho. E é a maior verdade que pode ter, entendeu? Então é nisso que eu vou. Então eu sonho muito, faço muita coisa. Você é um arquiteto muito aprofundado no teu trabalho, né, Ivan? Então, olhando, claro, como alguém que conhece a área, mas que não tem a experiência que você tem, eu noto muito o quanto os teus projetos, se é assim que a gente pode chamar, são bem resolvidos em todos os cantos, né? Em todos os ângulos do projeto. Você encontra muito repertório cultural, né? Então, eu não vejo o teu trabalho como o trabalho de um arquiteto que coloca isso porque é bonito, ou porque vai combinar com tal coisa, vai modismo. Combinar, né? É muito voltado a algo que vai muito além, é um trabalho muito profundo e é muito evidente a quantidade de pesquisa, né, cultural que há nisso, para que os projetos realmente cheguem nesse patamar realmente de completude mesmo, né, deles serem tão bem resolvidos assim. Tô exagerado assim no trabalho. Eu noto muito. Então, um projeto teu, Ivan, de todas as mostras que eu já acompanhei, que você participou, e eu já comentei isso com você, de qualquer ângulo que a gente faça foto, tem um ângulo excelente, repleto de cultura ali. Então, não tem uma angulação dentro do teu perfil de trabalho, dentro do teu projeto, que a gente olhe que não tenha um porquê completamente embasado para se explicar o porquê você colocou aqui. É fundamental, isso é claro. Nada do meu trabalho é sendo usado, um elemento, sendo um revestimento, sendo um vaso, uma colherinha, um livro. Nada é colocado sem realmente ter uma relação boa com tudo. É fundamental, sempre foi assim. Então, nesse quesito, é que eu sou muito inquieto e não consigo, assim, mudar isso. Então, eu faço assim, eu tenho que arrumar, às vezes eu devolvo tudo, pego tudo de novo, até ficar daquele jeito, que eu sinto a emoção boa, daí eu posso entregar adiante a coisa. E aí eu te pergunto, entendeu? O que é arquitetura para você? Ave Maria... Arquitetura, a gente aprende que a casa da gente, o local de trabalho, onde você vai, pode ser um parque, tudo, qualquer coisa que seja construída pela pessoa, que seja artificial, a arquitetura é a segunda pele da gente, para a gente se relacionar com o meio ambiente. Mas eu vou um pouco mais adiante. O lugar onde a gente vive é um reflexo, é uma representação do útero da nossa mãe. E a gente veio desse útero e a gente traz muita coisa de lá. Isso, talvez meus colegas não pensem muito assim. Mas pensar assim tem dado muitos excelentes resultados. Mas não que eu deixe de pensar na técnica junto. A metragem, todos aqueles assim, pontos fundamentais que eu vejo, não... Quando eu fiz meu trabalho, eu fiz funcional, eu fiz assim. Mas isso é fundamental. Você é um arquiteto para isso, para fazer ele funcional, medidas certas, proporção, que me pega muito. Então, aquilo que não me incomoda não vai. Mas ele é muito emocional no trabalho. Então, quem me contrata sabe disso e fala para mim isso. Representar de onde o nosso aconchego. É fundamental, não interessa o estilo, que o lugar tenha aconchego, que o espaço ele te abrace, ele te envolva, que você sinta a vontade de ficar naquele lugar ali. Às vezes você não sabe nem por quê. Não sabe nem por quê. Mas o meu cliente, muitas pessoas que não se tornaram minhas clientes, que quiseram ser, elas falam, Ivan, eu vou lá na Casa Cor, lá no Artefato, daí eu entro e eu fico... e não consigo sair, ou eu sou muito controlador também, né? Pode ser. Mas é fundamental que o espaço ele te agrade mesmo. Ou porque é um negócio caro. É difícil hoje você montar o espaço, né? Você construir alguma coisa com qualidade.
E então é fundamental essa coisa assim do espaço e que tenha a cara do cliente. A gente fala dessa questão realmente do conforto emocional que o espaço traz. Você tem uma habilidade muito grande, e eu sei que isso é um item do projeto no teu escritório que você não delega para ninguém, que é justamente a questão da montagem, né, da disposição dos quadros e das obras de arte na parede. Olha, às vezes até um assistente vai lá, faz, arruma, mas eu vou lá e mexo em tudo. Isso realmente é muito meu, vou lá, fico assim, sabe? E as pessoas percebem isso, sempre perceberam isso. Parece que é uma responsabilidade enorme que eu tenho, nem sei por que eu tenho isso, essa responsabilidade, né? Devia largar o negócio. Mas é muito meu de estar olhando e vendo e verificando. Então, me concentro. É um compromisso com cada detalhe da entrega. Sim, sim. E eu sei, e com o cliente tem que usar de muita técnica. Não por outro lado, tem todo o lado emocional, mas eu uso muita técnica no trabalho. E eu tenho que convencer de alguma forma que é construído aquilo, né? Sim. Então, tem que entrar dentro do bolso do cliente, do gosto dele, da personalidade dele. Eu tenho que adivinhar o que no fundo ele quer, porque às vezes ele fala assim, eu queria isso, mas é mentira, ele não quer aquilo, ele está se enganando. Eu tenho que perceber. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Não sabe o que ele quer, está se enganando. Eu vou lá, olha, pois é, isso, aquilo. Ou quando o cliente quer fazer muita bobagem ali, eu vou conversando, tem que ter muito diálogo. Às vezes um material que eu queria, ele não aceita, não gostou, a gente troca por outro. Agora, se eu vejo o cliente indo para a beira do abismo, eu tenho que segurá-lo. E o cliente, eu tenho a obrigação de deixar claras as coisas para o cliente, de explicar. Ele não tem que adivinhar nada. Você antecipa possíveis problemas que ele possa vir a ter com as escolhas dele. O arquiteto existe para prever tudo isso. Todos os problemas. Apesar que alguns nem conhecem as soluções, né? Não sabem nem encaminhar as soluções. Então você tem que prever os problemas que vai acontecer e ir conversando com o cliente. Para não ter as reforminhas, as mudanças. Agora, graças a Deus, assim, eu ouço muito meus clientes de 20 anos, 25 anos atrás, que eles falam para mim, nossa, Ivan, tá igualzinho tudo lá, a gente ama aquilo, a gente gosta daquilo, a gente não mexeu em nada. Isso, de uma coisa ou outra, ou se tornou demodé e eles se adaptaram, ou realmente foram bem atendidos e gostam daquilo, né? Porque um projeto, quando você começa a mexer com as coisas, depois está morando, é que não ficou bom, não ficou bem resolvido. E comigo isso dificilmente acontece, não me lembro. Mas isso é um briefing muito detalhado, Ivan. A que você atribui conversa, briefing, deixar conhecer, né? E um cliente que sabe realmente o que quer. Tem cliente que não sabe o que quer, daí não adianta esse cliente. Ele não sabe o que quer, nunca vai saber. Por que isso? Por quê? Daí eu volto lá a pensar no útero da nossa mãe, né? Entendeu? Então, realmente, às vezes, ele não quer nada, né? Daquilo. Mas muitas vezes você, quando ele não sabe o que quer, você direcionando, você consegue mostrar, evidenciar o caminho para ele. Sim, é minha obrigação fazer isso. Estudei para isso. Me preparei para isso. E todo dia me concentro para isso. E ainda, eu te falo, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa com o cliente. Eu gosto do cliente que me ensine alguma coisa. Então eu vou conversando com ele, eu vou vendo o que ele quer, dialogando nas coisas. Era para ser cinza, ele prefere um bege, às vezes ele prefere uma outra coisa, que fala assim, pô, segura aí porque você pode enjoar em 6 meses disso, né? Tudo está caro, vamos gastar assim, tem que usar bem esse dinheiro, os recursos, adaptar para ter o resultado certo. Sim. Não sei se estou me explicando direito nisso, é um pouco complexo, sabe? Claro, não, mas faz todo sentido. Enfim, tem que saber lidar bem com essa situação. E falando muito do perfil do teu projeto, né? A gente já comentou essa questão de que é um projeto muito baseado em pesquisa, né? Realmente você trabalha e você utiliza os elementos que é sempre o que há de melhor no mercado e você não abre mão dessa qualidade.
Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque eu conhecendo e pesquisando sobre o teu trabalho, além das inúmeras conversas que a gente já teve em outras situações, a influência europeia, especialmente a russa, que a gente consegue ver muito no teu trabalho. E eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. Só antes de responder, deixa eu te falar o que é qualidade. Depende do que é qualidade. Vamos lá. Eu conheço muitos lugares, às vezes eu entro numa casa, que ela está forrada de mármores. E é feia. Porque a qualidade não foi bem elaborada ali. Então, tem coisas simples que têm qualidade no conjunto das coisas. Eu já fiz obra assim, fiz um apartamentão, mas um apartamentaço para um cliente muito especial. É uma cliente que ela é uma lenda viva lá no escritório. E apartamento de primeira. E ela queria fazer, estava disposta e dizia, eu quero fazer, posso fazer e vou fazer. Mas ao mesmo tempo, um dia nós fomos um negócio de artesanato, lá na periferia de Curitiba, para comprar umas cambuquinhas feitas por índio. E aquilo ficou muito bom no projeto. Por que aquelas cambuquinhas com preço bastante acessível ficou muito bom no projeto? Porque aquilo tem qualidade de expressão, tem autenticidade, que tanto eu piso para ter autenticidade. Aquilo é melhor no projeto, às vezes, do que uma coisa estilo provençal, feita lá naquele país grande, lá que faz tudo hoje, e que não tem valor nenhum material, nem artístico, não tem nenhum artístico, não tem nenhuma expressão aquilo, entende? Então, qualidade, nós temos que ver que, às vezes, é aquela coisa assim, o bom alfaiate, para ele fazer uma coisa bem cortada, não tem que ser necessariamente aquela lã inglesa, aquele linho italiano, ele faz com a juta. E eu sei que eu faço isso. Então, qualidade é isso aí. Quanto à Rússia, se existe reencarnação... Você morou lá há muito tempo, né? Eu morei um tempo lá, 35 anos atrás, fiquei um ano lá, porque eu queria fazer. Desde criança eu queria ir para a Rússia. Porque se existe reencarnação, um dia eu fui russo. E queria, até que um dia eu arranjei um jeito e fui para estudar lá um pouco de Rússia e conhecer. E o meu sonho era ir para a Praça Vermelha, conhecer aquelas coisas todas, aquela igreja clássica e tudo mais. E eu me lembro que eu cheguei de manhã em Moscou, eu descansei e tudo mais, à tardinha peguei o metrô e fui para a Praça Vermelha. Eu pisei na Praça Vermelha, já vi um casal de russos conversar comigo como se eu fosse um russo, né? Pedir informações, pedir uma informação, tudo mais. Então, eu rapidamente me adaptei ao lugar e às pessoas. E a minha professora de russo, ela pegava muito no meu pé para aprender russo, ela falou, Ivan, você é um russo. Mas eu estava lá, eu fazia do meu jeito as coisas. Aprendi muito lá, muito lá. As obras são maravilhosas, o russo, quando ele faz uma coisa boa, ele faz uma coisa boa. Os clientes que já viajaram para a Rússia, quando eles voltam, eles falam, Ivan, você tem o teu trabalho assim porque você morou na Rússia. Então eles ligam um pouquinho, falam. É aquela mistura das coisas que tudo... Eu penso a importância do repertório cultural. O que é bom, um sofá, uma poltrona, uma xícara, um abajur, o que é bom, fica bom em qualquer lugar, quando bem instalado. Então, o meu trabalho é eclético por causa disso. Não tem aquela coisa assim, só aquela linha combinandinho ali. Isso não me serve. É muito pouco assim para trabalhar. Trazendo essa influência europeia muito forte. A gente vai mostrar para vocês 2 projetos que nós temos imagens do Ivan aqui. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essas fotos. De um decorado aqui em Curitiba, que você entregou recentemente. Acho que foi até esse mês, né? Semana passada. E um apartamento que você vai entregar em janeiro em São Paulo, e que a gente nota muitos detalhes dessa influência, para que o público consiga acompanhar e ver imagens do teu trabalho, e que a gente realmente consiga materializar isso para eles. Conta um pouquinho da influência que você utilizou nesses 2 projetos. São 2 histórias diferentes, 2 situações diferentes. Eu gosto muito da decoração francesa. Gosto demais. Inventaram todos os bons estilos, certo?
além dos vinhos e queijos e croissants e tudo mais, Tudo né? mais. Tudo mais. Eles, quando fazem interiores, eles são bons naquela coisa, assim, de fazer. Eles fazem o provençal, é o trivial, mas é diferente. E isso eu pesco bem. É um projeto muito charmoso, né? É fundamental para ele. É muito cheio de detalhes, ele é muito charmoso em cada nuance. Então, esse do decorado, eu usei esse estilo mais recente, que é o minimal, neutral minimal, que é o minimalismo mais quente. Amo minimalismo, amo. Aquele assim, bem porreta, bem frio, que tem assim, só uma peça e ela diz tudo. Porque quanto menos, mais caro ele fica, mais requintado tem que ser no material. Esse outro assim, que tá na moda aí, que eu falo no texto e tudo mais, é aquele assim que abraça um pouquinho mais das cores, ele é mais comum, um pouco mais caseiro, eu diria um pouquinho provinciano também, porque as pessoas, nós somos assim, nós gostamos da coisa caseira, nós gostamos do bolinho, nós gostamos do chá. É a memória afetiva. Total, o tempo todo. Então é meio que pouca coisa, porque hoje ninguém mais quer limpar nada, ninguém quer se incomodar com nada, né? Tudo tem que ser muito prático. O excesso de praticidade tira o charme do lugar. Então nós temos que controlar isso. Então é um projeto... É o equilíbrio, né, Ivan? Tem que ter equilíbrio. Mas é um apartamento que abraça. As fotos até está correndo no Instagram e tudo mais ali. O de São Paulo já é uma pegada um pouco diferente, é mais audaciosa. São clientes que me contrataram em função de alguns espaços que eu fiz em Casa Cor Paraná. Né? Então já é mais audacioso, mármores forrando até teto, um banheiro de cada cor, mas um está mais um do que o outro. É quando você mistura, mas fica simples ao mesmo tempo. Está muito bacana esse projeto, muito, muito bacana. É um pessoal que está se empenhando. Aliás, os meus clientes se empenham em fazer as coisas. Eu gosto muito, eu admiro muito isso nos clientes. Tá? E eu aprendo com porque eles te contratam porque eles acreditam muito nesse teu olhar, né? Exato. Que é muito singular. Ivan, no de São Paulo, a ousadia eu percebi muito também na questão das cores. Você usa de uma forma sempre muito equilibrada, mas as cores no teu projeto. Que a gente percebe que de uma forma geral, pelo menos no gosto do curitibano, há eu não sei se é um receio, se é uma insegurança, medo de enjoar, mas a gente percebe o projeto curitibano muito mais comedido. E eu percebi esse projeto, especialmente o de São Paulo, né? Ele com as cores muito presentes. Em termos cores, né? É justamente isso. Se você errar no conjunto de cores, você faz uma coisa feia. Você afundou o projeto. Afundou, faz uma coisa feia. Ou você acerta as cores, ou você erra totalmente. Por isso eu falo, no nosso trabalho é mais fácil errar do que acertar. É concentração máxima. Então, quando eu tenho concentração máxima, a gente fica sério, concentrado. O Ivan não é bravo, o Ivan é concentrado, o Ivan é sério. E assim, você tem que policiar aquilo o tempo todo. A mim mesmo tem que policiar. Chego em casa, assim, puxa, Ivan, aquilo lá não ficou muito... Eu falo comigo mesmo, sabe? Ivan, aquilo lá não ficou muito bom, não. Você tem que chegar lá amanhã e corrigir. Eu faço isso. Ainda bem que sou amigo de mim mesmo. Isso é ótimo, né? As pessoas deveriam exercitar muito mais essa amizade consigo mesos. Imagina. E nunca tem aquela pretensão de, nossa, eu fiz um negócio hoje que ficou o máximo. A gente nunca faz o máximo. A gente nunca faz o máximo, né? Mesmo que faça o máximo, a hora que você olha novamente, você vê que tem alguma coisa que você poderia ajustar, né? O tempo todo. É o olhar incansável. Porque a cor e textura, a mistura, eu vou ser bem claro, assim, categórico, agora nesse sentido, assim. Eu sempre falo assim, o rico mora esquisito. Esquisito, não nesse termo chulo, o sujeito é esquisito, que situação esquisita. Esquisito vem de diferente, elaborado, fora do comum, especial, esse é esquisito. Essa é a praia que eu gosto de atuar. E o rico, no mundo inteiro, ele gosta de algo a mais. Falei algo até no plural. A mais para fazer aquela cena. E eles não têm medo.
Eles são audaciosos. E eles me dão muita asa e a coisa fica boa e tudo mais. Então, o rico é o maior esquisito. O classe média, perdão do termo, mora tudo igual. Tudo pasteurizado, ou tudo é bege, ou tudo é cinza, ou é tudo branco. E o pobre é o que mais ama a sua casa. Tudo tem um valor enorme para eles. Eu respeito muito, sabe? Então, eu elogio aquilo, porque aquilo me enche de emoção. Às vezes um lugar simples, a pessoa é simples, e ela colocou tanto amor naquilo que ela passa por isso aí, né? Então, aquela coisa, voltando da cor lá ainda, e de quem... Então, eu fico imaginando assim, eu imagino como é que é o útero, de onde vieram essas pessoas, né? Que quando eu vejo o ambiente todo branco, eu não entendo isso. Ivan, entrando agora na questão de experiência de atendimento, né? Você atende realmente... Antes disso, queria te perguntar o que é. A gente comentou antes da gente começar a conversar aqui no podcast, que o termo alto padrão está completamente banalizado. Pois então, tudo é alto padrão hoje, tudo é alto padrão, tudo é alto padrão. Eu acho que do que eu vejo exatamente assim, poucas coisas são um estilo mais requintado e padrão mais elevado. Eu acho que está banalizado o modo de falar, o alto padrão. E daí isso fica perigoso, porque quem compra o produto, ele compra pensando numa coisa. Depois ele descobre que não é exatamente aquilo que ele comprou. E daí vem a bronca, né? Vem a conta para quem vendeu o alto padrão. Você tem que ser muito responsável quando você fala que está vendendo um alto padrão. Pelo menos eu sou assim. Tem que ser uma coisa boa. Não, o que é o alto padrão hoje? Não só naquela Porque é algo realmente muito subjetivo, né? Um pouco. Muita gente se intitula alto padrão ou intitula que vende algo de altíssimo padrão. Na tua leitura, Ivan, o que é o alto padrão? Alto padrão é aquela coisa, aquele termo lá do especial, do ambiente muito especial, bem pensado, né? Onde você usa as coisas produtos com qualidade, materiais com qualidade, e a expressão também é de qualidade, certo? Principalmente quando você se expressa com qualidade, porque você até pode usar objetos mais simples, mas com muita qualidade. E alto padrão é mudar o modo de vida, inclusive. Eu vejo hoje que alguns condomínios em Curitiba estão conseguindo fazer isso. Muda um pouco o estilo de vida das pessoas. E o alto padrão também vem assim, a pessoa está preparada para ter aquilo? Sabia que isso assusta muita gente? Tem pessoas que elas pensam que elas se agridem se elas forem adquirir uma coisa muito elaborada. Eu observo isso. Né? Pelo fato, mas algo relacionado a uma experiência muito exclusiva? O alto padrão, para mim, já que você comentou isso aí, é hoje uma customização realmente do espaço para aquela pessoa. Que isso eu faço muito. Não é o comum. Porque o comum virou alto padrão. Não, isso não é alto padrão, isso é o comum. O alto padrão, ele é exclusivo. Com certeza. Porque esse outro alto padrão que tanto hoje é propagando por aí, não é mais que uma obrigação de fazer um imóvel e entregar para os seus clientes, principalmente com os valores cobrados por metro quadrado. Não sei se eu me expliquei bem. Claro. Tem gente que faz assim, um alto padrão, mas eu chego lá, aquilo não é mais que obrigação, um piso decente, bem feito, rodapé bem colocado, uma tinta boa, né? Sim, algo que deveria ser o básico, vamos dizer assim. O básico, que não é, infelizmente. Sim. Sabe? Falando de experiência de alto padrão e trazendo isso para atendimento e experiência de compra, tá? Ivan, nós já conversamos e as equipes de venda que estiverem me ouvindo e que já tiverem tido o treinamento comigo, sabem que eu menciono você em todos os treinamentos. Então eu vou te explicar aqui o porquê, porque teve uma vez que você me disse uma frase sobre experiência de atendimento que me marcou muito e você já disse essa frase hoje, mas voltada ao cliente, né?
Então, teve uma situação onde nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos e eu perguntei para você, eu falei assim, Ivan, eu percebo em você uma alma muito inquieta, né? Uma pessoa muito criteriosa e muito exigente. Não me recordo de ter saído de alguma experiência dentro do nosso mercado com você e você ter elogiado a experiência. O que você espera de experiência de atendimento nesse mercado? E você disse para mim assim, Melissa, eu sinto falta de alguém que me ensine algo. E agora eu passo a palavra para você. Tem certeza que tem que se responder? Por favor. Semana passada... Tem muita gente esperando para ouvir essa parte da entrevista. Semana passada, eu tive, assim, eu vou dialogar muito com os clientes. Eu faço uma coisa boa com aquele material que eu propus, mas às vezes a gente pode modificar e tem um plano B que até surpreende. O plano B surpreende muito, eu aprendo muito com isso. Não é só o plano A. E daí eu preparei umas madeiras de demolição, uns painéis, lá que é uma obra grande que vamos começar a executar. Então é claro que eu vou lá verificar o fornecedor, o que ele está vendendo, se ele vai fazer o que eu espero no projeto, se ele entende o material, né? Para depois liberar para o cliente e dizer, agora o senhor vai lá dar uma olhadinha no que eu vi. Daí eu vi tudo que o fornecedor fez, aprovei, entendi, e eu encho eles de perguntas, né? Eu infernizo eles com perguntas técnicas, que não é só o emocional que vai, eu vou muito na técnica também. Liberei, e o cliente lá também exigente, foi lá, né, daí ele falou para o fornecedor. O Ivan gostou mesmo, porque o Ivan é muito criterioso nas coisas. E eu acho que a gente tem que ser criterioso nas coisas, porque a pessoa faz uma casa. Quanto custa fazer uma casa hoje? Não vamos falar em números aqui, para que alguns não se sintam humilhados. Mas são valores altos, então você tem que... Assim, ele não pode ficar reformando, depois, puxa, coloquei isso aqui e me arrependo. Não pode acontecer isso, né? Não pode ficar... Retrabalho, né? E paga de novo, isso aí eu aprendi muito cedo. Retrabalho e reinvestimento. Isso eu aprendi muito cedo. Isso ofende os clientes. A não ser que o cliente fale, como já aconteceu comigo, Ivan, eu sei que você fez tudo isso, assim, 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 e eu queria diferente. Então vamos refazer, eu te pago de novo, e vamos fazer de novo, eu dei como você quer agora. Eu já ouvi isso. Isso agrada bastante. Então, o aprender, eu já começo com o cliente. Não que eu falo no fornecedor, tá? Da minha reclamação. Porque eu sou muito insatisfeito com as coisas. Eu acho que é o fato de ser canceriano com acidência em câncer. Não é possível ser tão insatisfeito e procurar. E dificilmente eu falo, puxa, que maravilha. Mas também quando eu falo assim, puxa, que maravilha, pode ter certeza. Que para o mundo, porque você está no caminho certo. Eu sei que eu estou. E se eu elogio uma pessoa, ela pode ter certeza que eu não estou sendo assim, não verdadeiro com ela. O elogio é uma coisa muito boa. Eu sou muito reclamão, mas também eu adoro elogiar e o meu queixo cai. O que eu procuro muito hoje são momentos e coisas que me façam o meu queixo cair. Que eu entre no lugar e que eu me sinta encantado com aquilo. Porque ali eu vou aprender, a hora que meu queixo caiu, eu vou aprender por que meu queixo caiu naquele lugar. Eu vou analisando e aquilo é um aprendizado. E na parte prática, essa coisa assim de querer aprender, uma que a gente vive numa sociedade nossa aqui brasileira, que ela anda um pouquinho mal, né? Assim, ela anda um pouquinho mal. Não é como a francesa, a italiana e tudo mais. E quando você vai, se você quer falar para os vendedores de loja, o vendedor de loja, vender é uma arte. Vender é uma arte. E é uma ciência também junto, que nem arquitetura. Então a pessoa tem que amar o que está vendendo e entender daquilo. Como eu vendo o meu projeto. Eu, antes de passar para o cliente o meu projeto, eu tenho que saber o que estou fazendo e amar o que estou fazendo. Eu convenço o cliente. Sabe? Sim. Então, hoje na praça, existe um descaso com as coisas, sendo bem assim honesto. As coisas estão sendo tratadas com truculência, sabe, se Deus, vamos se Deus se colar, colou. E eu percebo muito, e vou te contar por que uma historinha. Deixa eu tomar banho e deixar que eu vou te contar uma história bem cabeludinha, que eu aprendi muito cedo na minha experiência profissional. Bem no começo da minha carreira,
só que eu só tinha muita vontade de fazer as coisas, mas não tinha a experiência que tenho hoje. Me indicaram para um cliente, mas nunca mais vi esse cliente, era uma cobertura, e ele conheceu o meu trabalho, eu conversava muito com ele, com a família dele, era ele, a esposa e 2 meninas. E não sei por que ele se encantou e se encantaram, eu fiz um apartamentão para ele e tudo mais. E ele falava para mim, Ivan, você sabe vender teu produto? E naquele tempo era começo dos anos 90, estava longe, era 2000. Eu não era nada mesmo. E ele falava, começo da carreira você tem que aprender algumas coisas a lidar com as pessoas. Porque lá no ano 2000 você vai ser um grande arquiteto aqui no Paraná. E aquilo era assim para mim, no ano 2000, nunca imaginei ter um respeito, coisa assim, sabe? Então, voltando à obra dele, e ele tinha um problema de visão muito sério. Ele era quase cego. Ele não enxergava muito bem cores, materiais. Então, eu me senti muito responsável que as coisas saíssem como ele esperava que saíssem. Daí, nós temos uma marcenaria cujo padrão de acabamento era embuia. Naquele tempo tinha embuia, hoje não tem mais. O marceneiro, que devia estar assim, com a situação financeira ruinzinha, ele pegou era uma cerejeira, que era bem comum na época, e tingiu de marrom para dizer que era embuia, para enganar o cliente. Eu nunca esqueço aquilo, o momento que eu vi aquilo, como me ofendeu. Ele estava enganando o meu cliente pela deficiência visual dele para vender um produto, como a gente falou, de gato por lebre. Sim. Que eu ainda uso muito o termo hoje, vende-se hoje gato por lebre ainda. E aquilo me agrediu de tal maneira que eu não sabia como falar para o cliente, eu tive que conversar com o cliente. Nunca esqueço disso. Na verdade, é uma situação delicada, mas é o teu senso de honestidade, né, Ivan? Isso aí é que eu estava esperando. Esse honesto, ele cobrou por uma coisa, né? Então aquilo me pegou muito na época, assim, de você ficar, porque justamente esse cliente, ele falava, Ivan, você tem que se preparar para lidar com os fornecedores. Ele contou umas coisas dos fornecedores que não vem ao caso aqui, que eu aprendo muito bem e observo muito isso, entendeu? Se o que se está vendendo, o cliente realmente vai receber na sua casa. Porque como é que vamos chamar essa situação do marceneiro que tingiu a cerejeira para enganar o meu cliente? Essa situação, esse perfilzinho de atendimento ainda ocorre muito. Ora, volta e meia tem Você percebe essa falta de compromisso com a entrega. De você realmente honrar o compromisso que você assumiu. Sim. Agora, eu não sou assim, que só tem que ser aquele fornecedor que me atender. Não sou mesmo. Porque eu aprendi que, às vezes, tem aquele fornecedor novo que está com uma super intenção, tem um produto novo muito bacana, por um preço melhor e que vai atender a obra. Então, ele não pode ser menosprezado. Você entende? Sim. Não só de agarrar aquele fornecedor, que a parceria é muito grande com o escritório, e vão morrer colado. Eu não sou assim, morrer agarrado com as coisas, com tudo mais. Infelizmente, na vida, tudo é assim. As pessoas que estão com a gente hoje, amanhã não estão mais. Só que eu tenho que seguir o meu caminho. Sim. E o canceriano é assim, pode dar uma tempestade e tudo mais, e se molha, mas outro dia eu estou lá para trabalhar, entende? Eu não tenho esse problema assim, de não sair fazer um trabalho porque deu uma tempestade no dia anterior. Isso não me pega. E não adianta que não me pega mesmo. Então, essa coisa do compromisso, de essa saber... relação de confiança entre o teu escritório e os teus fornecedores. Porque o que a gente ouve muito é essa tranquilidade no momento onde o arquiteto precisa orquestrar uma série de fornecedores de segmentos completamente distintos, ele realmente precisa ter uma confiança muito grande nos fornecedores que estão junto com ele. Você realmente hoje tem fornecedores no escritório, Ivan, que trabalham com você há muito tempo e que são muito parceiros de vocês na forma de entrega, muito comprometidos com os valores do teu escritório e da tua assinatura? Parceria, comprometimento, contar com aquela pessoa é fundamental.
Para construir é fundamental. A responsabilidade de entregar o material, ir lá ver, acompanhar, ver como é que ficou. Né? Dizer, olha, Ivan, eu sei que você pensou assim, mas temos que mudar um pouquinho aqui para ficar melhor. Isso é fundamental. Você falou para mim que você gosta muito de estar presente na obra, né, Ivan? Sim, então, realmente, você vê toda essa situação se materializando. E a importância desse diálogo e alinhamento de expectativas atender o tempo... É realmente ser atendido e ser alinhado com frequência, né, para o resultado final. É fundamental tudo isso. Acho que se não fosse... Eu gosto muito de ir na obra. Se eu não fosse arquiteto, eu acho que ia ser um fiscal da vida. Entendeu? Às vezes a gente é chato com isso. Às vezes eu falo para o cliente, eu tenho que ir menos lá para ser tão chato. Mas é fundamental isso. O que é ser um arquiteto? O que é o termo arquiteto? É mestre de obras. O arquiteto é um peão de obra, na verdade. E eu não sei por que às vezes nos tratam como estrelas. A gente não é estrela, não. A gente é peão de obra, a gente vai lá, tem que cumprir a obrigação lá. Isso é arquiteto. Hoje está acontecendo um problema, falando no aprendizado ainda, eu estou lá no aprendizado e qualidade, que tudo hoje é digital. Tudo hoje é programa que estão inventando e que apertou o botão, apareceu na tela aquela imagem, aquilo manda na obra e aqui tem cumprido. É mentira isso. Desculpa se eu estou ofendendo que está fazendo isso. Eu vou muito na obra, eu lido com obra, eu lido com gente na obra. A obra é feita por mãos de pessoas. Isso é emocional. Então lá você tem que estar junto, porque uma obra é uma coisa emocional. Lá não tem robô fazendo a obra. Nós não estamos nesse estádio dos robôs construindo alguma coisa, certo? Talvez por aí em termos, alguma coisinha, é o robô, a máquina que faz. Nos ajuda muito esses programas. Mas aquela intenção que se existe por quem faz projeto e tudo mais, que fez ali no programa, resolve lá na obra, eu não concordo com isso, não. Nem sempre a teoria se configura na prática. Não, de maneira alguma. Ajuda muito, sabe? Ajuda muito. Eu uso um programa que eu falo para meus clientes, que se fica bom ali, que é o tal do SketchUp, né? Que você passeia pela casa, eu primeiro trabalho muito, mas muito ali, eu peneiro muito ali. Ficou bom ali, fica bom na obra. Não ficou bom ali, também não vai ficar bom na obra. Então ali o cliente fica bem esclarecido sobre a coisa. E não pode nem reclamar depois, porque ele viu, eu sou bem explícito nas coisas ali como fica, sabe? Mas mesmo assim, tem que ir lá na obra ver, e a cor, e a madeira. E é como lá no começo da nossa conversa, às vezes é uma colherinha que faz a diferença no projeto, eu não gosto, que eu sinto que desequilibra as coisas, né? E eu sofro com aquilo depois, né? Sofro horrores. Entendeu? Cada vez uma colherinha muda todo ali. Então, para a gente conseguir caminhar para nossa conclusão... já a conclusão? Tá tão gostoso o nosso bate-papo, né, Ivan? Mas assim, no sentido da gente conseguir trazer de uma forma didática, né, para os profissionais que trabalham nesse mercado, principalmente as equipes de montagem, o pessoal que está no dia a dia na obra, os consultores de venda. Ivan, o que você acha que precisa ser aprimorado nesse mercado para que juntos o mercado, de uma forma geral, incluindo o arquiteto, que é o principal parceiro, e o maestro dessa grande orquestra, consigam entregar para o cliente um resultado cada vez melhor? Eu diria um comportamento básico o tempo todo. Vendam sempre a verdade. Eu quero vender qualidade. É a minha obrigação vender qualidade. Como eu já falei, não só material, mas de expressão, né, de conceito. O conceito e a verdade. O conceito, se você errou o conceito, você errou tudo. Abriu a porta errada da obra. Entendeu? Acertou o conceito, você abriu a porta certa daquela obra. E quando você vai recolhendo os serviços e tudo mais ali, a verdade é que impõe para o conceito dar certo. E quando, sim, faz todo sentido. E quando você diz para mim que você sente falta de alguém que te ensine algo, né? Você percebe que isso falta conhecimento do mercado, isso é falta de conhecimento do cliente, uma superficialidade.
Por que hoje você enxerga o mercado como não conseguindo te ensinar alguma coisa? Ok, o Ivan é uma pessoa inquieta, é um profissional completamente embasado em suas pesquisas, muito estudioso do seu mercado. Eu imagino, Ivan, que ensinar algo para você seja algo muito desafiador, mas ter conhecimento pleno do mercado, por exemplo, um profissional do segmento de iluminação, saber tudo do seu mercado, um profissional do segmento do mobiliário solto, saber te dar todas as informações sobre aquele produto. É isso que você fala sobre ensinar algo para você? Veja bem, eu não sei tudo não, assim, né? E eu aprendo, eu gosto de aprender, eu aprendo em certo setor, às vezes tem uma pessoa simples que me ensina muito, que vem lá, aquele mestre de obra lá que eu vou ouvindo, aquela reunião com o técnico, a gente sempre aprende, todo dia. Com o próprio cliente, que um dia quis assim, depois ficou pensando assim. A gente é psicólogo e a gente não sabe. A gente é advogado e a gente não sabe. Né? Saímos da faculdade sendo obrigados a ser administradores também. Eu sou muito inquieto assim. Se eu saio de férias, eu não descanso. Eu vou aprender porque eu ando o tempo todo vendo coisas e vou em loja e tudo mais assim, sabe? E quero estar sempre vendo as coisas. O problema hoje está grave, diria, eu posso estar exagerando. Eu até me desculpa aí para quem for ouvir a entrevista, eu posso estar exagerando. Não, mas é muito importante a gente entender o teu olhar. A tal da cultura. Hoje é tudo o Instagram para que ensina. O Instagram para que ensina tudo. É um olhar mais superficial do mercado. Mas demais, não, equivocado. O superficial ainda é superficial. Criança vê as coisas de modo superficial. É um mercado equivocado das coisas, de valores diferenciais que não servem para nada. As pessoas olham muito. Eu, muito cedo na escola, na minha escola de primário que eu fiz, eu aprendi com uma professora, lendo um texto, que nem tudo que reluz é ouro. E até hoje eu levo muito essa frase comigo. E as pessoas olham muito aquilo, né? Aquilo, uma coisa que falsamente está impactando, e acho que aquilo é a verdade. Então eu acho que hoje os valores estão muito equivocados, e nós já vamos ter problemas logo disso. E a cultura, que as pessoas têm preguiça de adquirir cultura, se aprofundar e ver as coisas. Não quero dar exemplos aqui porque não humilhar ninguém, assim, sabe? Não, mas eu acho muito importante a gente entender, porque é algo que eu trago muito, né, nessas conversas, que eu tenho muito principalmente com os consultores de venda, é muito para a gente conseguir trazer um olhar mais humanizado, um olhar mais desenvolvido para o mercado. Eu acredito muito, Ivan, e eu quero muito escutar o teu olhar, porque o teu olhar é o olhar que o mercado quer ouvir, né? Eu acredito muito na humanização. Então, conhecer do produto que você representa ou do serviço que você presta da forma mais aprofundada possível é o básico. Além disso, você precisa conhecer o mercado em que você atua. Hoje é possível você estar numa feira de Milão sem ir até lá, você estar numa casa cor do outro lado do Brasil, ou em alguma mostra de decoração, ou em exposições. Você não precisa hoje mais estar presente. A gente usa a tecnologia ao nosso favor de uma forma a agregar ao mercado. E o terceiro conhecimento que a gente tem buscado estimular muito no mercado é o conhecimento do cliente. O Ivan é meu cliente. Ivan Wodzinski, cliente da empresa XYZ. Eu preciso saber desde forma como o Ivan trabalha, forma como a dinâmica do escritório dele acontece. Eu preciso saber que o Ivan tem a sensação, né, de que realmente ele já viveu na Rússia. Eu preciso saber das inspirações dos projetos dele, das preferências, para que eu consiga dar um atendimento exclusivo e humanizado. Hoje, o segmento de alto padrão, eu percebo que ele não aceita mais mais do mesmo. Então, é a exclusividade, a humanização que tem trazido experiências muito edificantes. E eu percebo isso muito nas minhas conversas com você, com o mercado de uma forma geral, com o perfil de cliente que você atende. A exclusividade e a humanização passam a ser... Total, porque a casa é feita para quem? O comércio, qualquer ambiente. Lá, o nosso começo da entrevista, lá na nossa conversa, na entrevista. As coisas feitas para quem? Para a pessoa, para o ser humano. E o ser humano é emocional.
Nós não somos igual os bichinhos da floresta, essas coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente procura se diferenciar, porque a gente não quer ser igual aos outros. Então, nada pode ser banalizado. Mas quem que vender uma coisa muito importante, que venda a verdade sempre, que abra um belo caminho. Eu percebo que você realmente busca muito priorizar a verdade acima de tudo. É algo que até agora não tinha sido trazido, mas é um conteúdo muito útil para a gente repensar o mercado, né, Ivan? Repensar as formas como as coisas estão sendo feitas, o caminho que a gente está andando para que a gente consiga... É aquela coisa assim, como também a gente começou no comecinho, que eu ouço falar assim, mas o Ivan no trato é muito direto. Melissa, se eu não for direto com você, eu vou ser como? Eu conheço alguns adjetivos feios, se eu não for direto com você. Entendeu? A coisa fica improdutiva, a tratativa fica improdutiva. Fica enganosa. Às vezes a pessoa não está disposta a ouvir uma verdade que ela gostava. Por exemplo, assim, ela adora uma coisa, um objeto lá. E você chega assim, não, esse não vai casar aqui. E às vezes tem que fazer casar. Ou então você fala, não, isso não serve mais, não se usa. Então, às vezes, parece que a verdade corta um pouquinho o sonho da pessoa, né? Mas eu vou fazer o quê? Os meus também são cortados. Sim. Muitas das minhas boas intenções também são podadas. E assim é a vida. Ivan, foi sensacional conversar com você. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um prazer estar aqui. Era uma entrevista que eu estava com uma expectativa muito grande, porque você traz insights muito valiosos, muito além de ser um profissional incrível, com projetos, com todos os adjetivos que a gente já mencionou no início do nosso bate-papo. Você tem um critério, uma sensibilidade e um padrão de exigência, um compromisso com a excelência que realmente inspira muito quem acompanha o teu trabalho. Que bom, se for verdade isso, que ótimo. Estou contribuindo um pouquinho. Só tenho a te agradecer. Obrigada por tantos ensinamentos hoje. E que a gente possa estar juntos em alguns bate-papos futuros por aí, para você trazer as novidades que você vem trazendo para o nosso mercado. Então, assim, a gente encerra mais uma edição do nosso podcast Conectando com Melissa Mussi, com insights valiosíssimos que esperamos que sejam úteis para todos vocês. Nós vamos deixar aqui abaixo do vídeo os contatos do Ivan Wodzinski, caso vocês desejem acompanhar mais o trabalho dele, e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Até a próxima!